O Edson caiu também? Pastor, tá me ouvindo bem agora? Melhorou. Eu dei aqui uma reiniciada aqui. E tá batendo aqui para mim 75 mega, né? Então, de qualquer forma aqui, pastor, como a gente está gravando, depois o senhor pode reassistir, tá bom? Se falhar aí alguma Tá coisa bom. para o senhor, tá? Então, nós vamos ler o texto aí de Atos 9, versículo de número 13, né? Nós temos aqui dentro desse texto aqui, nós temos a importância paulina para o Senhor, né? Então, de acordo com tudo aquilo que ele representava, que o Saulo representava, como um líder ativo, ferrenho, perseguidor, né? Então aqui nós temos o testemunho justamente do Estevão dizendo o seguinte: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos acerca deste homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém, né? Então, justamente por quê? Porque o Saulo, ele vinha com todo o poder de destruição, né, para acabar com tudo mesmo, né? E então todos os cristãos, simplesmente ao ouvirem falar do nome de Saulo, eles já tinham um maior temor, porque era o maior perseguidor ali do movimento cristão, porque ele tinha o aval dentro do conceito da sinagoga e dentro do conceito do Império Romano. Então, ali é como se ele tivesse tudo a seu favor para destruir literalmente os cristãos. Então o Senhor permite que ele chegue até esse ápice de ser ali um homem mais proeminente, para que o Senhor pudesse, através desse momento, o chamar. Então, ali ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, então, o Senhor vai dizer para ele que duro é para ele recalcitrar contra os aguilhões, o Senhor vai dizer aqui, vamos aqui na página 71, vai dizer o seguinte, mas o objetivo dessa perseguição também falhou. Os que fugiram iam por todo lado pregando o evangelho. A fúria do perseguidor foi deste modo ainda mais estimulada. Ouvindo que alguns fugitivos se tinham refugiado em Damasco, ele obteve do Estado e do sumo sacerdote cartas que autorizavam a perseguirem os cristãos. Então, aqui nós vamos ter justamente essa perseguição que vai se dar e Jesus que vai encontrar ali com ele. Era uma viagem de 208 quilômetros, que duraria aproximadamente 6 dias, conforme a gente já tratou até naquela questão do camelo, pastor? Sim, sim. Do camelo e do cavalo, o camelo versus cavalo. Exatamente. O original fala cavalo? No original? Na escrita original? Não diz cavalo, e não diz nenhuma espécie de animal. Diz simplesmente que ele caiu por terra. Ah, entendi. Porém, era uma viagem que precisava se levar uma bagagem e era uma viagem longa, conforme nós vemos, era uma viagem de 208 quilômetros. 208 quilômetros aí vai dar aproximadamente uma viagem de 6 dias. Então, tem a caminhada de um dia, então essa caminhada aí ela vai somar, fazendo esse total aí de 208 quilômetros aproximadamente, certo? Durante esse tempo, ele e os seus ajudantes caminharam com um passo firme, respirando ameaças e morte, mas a crise da sua vida estava ali à sua mão. Ele chegara ao último estágio da sua vida e a viagem a Damasco já aparecia no horizonte. Saulo com seus companheiros continuaram, mas foram rodeados por uma luz tão brilhante que Saulo caiu por terra, aterrorizado. Uma voz soou aos seus ouvidos, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? O Salvador ressuscitado estava ali, vestido com o traje da sua humanidade glorificada. Em resposta à ansiosa pergunta, o perseguidor atingido pergunta: quem és tu? E ele respondeu:
Eu sou, né, essa palavra eu sou aqui, quando ele já manifesta, ele já está trazendo luz, né, lá atrás, quando o Senhor se manifesta, Eri Asher, né, ou seja, o eu sou, que se fala com você, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele vai dizer que duro é para ele recalcitrar contra os aguilhões, né? E quando a gente fala dentro desse contexto de recalcitrar, nós estamos falando de voltar contra, né? E esse contexto de recalcitrar está falando de desobedecer, teimar, revoltar-se, né? E o aguilhão aqui, o aguilhão ele era um objeto pontiagudo, né? Que era usado até mesmo dentro da escrita no couro, né? Até mesmo o cinzel, ele era utilizado dentro desse contexto do aguilhão, né? Então ela era uma ponta aguda, que também tinha naqueles contextos de gladiadores, né? Que eles usavam aquela lança a cavalo, né? Aquela ponta aguda. Então Jesus está dizendo ali que ele estava recalcitrando, ou seja, ele estava se revoltando, se lançando em cima de um aguilhão, né? Então, essa é a resposta que Jesus vai dar para eles, justamente dentro do contexto militar romano, que era natural naquela época, né? Então, Jesus, ao manifestar essa palavra, pode falar, pastor? Então, Jesus, ele trata os seus servos como um aguilhão, no caso. Isso. Nós somos flechas na mão do valente, né? Ou seja, Entendi. nós somos as flechas agudas na mão de Deus. Só que nesse contexto, ao dizer que Saulo estava recalcitrando contra os aguilhões, ele estava dizendo: olha, você pensa que você está perseguindo os meus filhos, né? Mas na verdade você está perseguindo a mim. Você é perseguidor meu e não deles, né? Então você pode olhar para eles como pequeninos, né? Mas é contra mim que você está indo, né? Então você está indo contra alguém que você não dá nem para o primeiro tempo. Não dá nem por refresco, né? Exatamente. Então aqui Jesus vai manifestar aí dessa forma, sim. Como Kleber, deixa eu te perguntar. E o Estado romano, ele não interferia nas decisões de Paulo de perseguir, de matar ou de ir contra? Ele não se manifestava, o Estado romano, né, nessas questões? Manifestava, e na verdade o Saulo ele tinha o aval aqui, tanto religioso quanto político, né? Entendi. Porque o que acontece? A religião, ela colocava o cristianismo como um sentido revolucionário. Dentro desse sentido revolucionário, era que o povo cristão ele estava indo contra o Estado para promover uma revolução contra o Estado romano. Então, a religião ela dizia: olha, eles estão vindo contra a gente, destruindo os nossos princípios religiosos, e está vindo contra o Estado, destruindo o conceito de impostos, ou seja, eles não serão vassalos mais do Império Romano. Então, o Império Romano, quando Saulo ele pede as cartas para que ele possa ir, ele tem o aval tanto religioso quanto político. Ou seja, Roma está indo junto, é como que está sendo representado ali em Paulo. Né? Então seria um representante romano, então. Também né? Ele está representando tanto a política quanto a religião, né? Ou seja, tanto o judaísmo quanto o romanismo ele está representando ali naquele momento. Né? Então ele tinha uma carta de aonde ele podia atravessar a fronteira, ele tinha, é como se fosse aqueles, nos filmes, quando passam os romanos atravessando as fronteiras, ele tinha esse aval, então, de Roma, ele tinha essa autorização. Exatamente, o salvo-conduto, né? Salvo-conduto. Isso, justamente por quê? Porque Roma, ele era um império predominante. Então, ninguém ia contra uma decisão de Roma. Então, Paulo, estando com o aval de Roma, ninguém podia parar Paulo. Ninguém podia ir contra Paulo. Né? Paulo tinha total legalidade. Essa situação é simplesmente aquilo que está sendo respingado lá de Jesus. Lembra de Jesus, quando Jesus ele foi morto, o corpo de Jesus foi sepultado, né? E aí o Império Romano fez o quê? Colocou guardas lá para guardar o corpo de Jesus.
Porque na ideia deles, o que os cristãos fariam? Os cristãos iriam surrupiar o corpo de Jesus, né, e esconder, ocultar, e estaria propondo, então, que Jesus ele ressuscitou e que Jesus era o líder deles. Né? Então, por isso que eles estão lá guardando o corpo de Jesus. Né? Porque não tem lógica o Império Romano querer guardar o corpo de Jesus. Mas é porque eles tinham o temor de que os seguidores de Jesus viessem fazer isso. E promover, então, uma revolução. Né? Então, aqui, dentro dessa mesma temática, é que o Saulo está indo contra os supostos seita dos nazarenos. Né? Então, ele está dentro dessa mesma linhagem. Né? Então, todos aqueles que morrerem, que estão propondo aí esse conceito da seita dos nazarenos, então eles devem morrer. E para o Império Romano, e isso é um prazer que isso aconteça. Então, tudo que prejudicasse uma suposta rebelião contra o Estado, Roma já dava autorização para banir e acabar com qualquer revolução ou grupo revolucionário. Exatamente. Exatamente. Até porque o judaísmo, sendo grande, sendo forte como povo, né, não tinha um poder militar, mas ele era grande como povo, né, ele tinha um poder social. Então, o que Roma fez? Roma manteve a linhagem de reis dos judeus, né? Só que eles vão colocar como vassalos, ou seja, eles vão colocar ali a turma dos Herodes, né, para governar, para ser rei em Jerusalém, porque os Herodes eles são fechados com Roma. Então, a religião judaica, né, ela estava subalterna ao Império Romano, certo? Ela tinha legalidade, mas ela estava subalterna, certo? Desde que ela não criasse problema para eles, então eles estavam juntos. Então, veja só, quando o judaísmo ele está se sentindo ofendido pela seita dos nazarenos, então eles vão sujar os nomes dos nazarenos, ou seja, ainda que os nazarenos não tivessem nada a ver com o Império Romano, mas a manipulação dos saduceus fazia com que o Estado romano tomasse isso também de forma particular. Ou seja, eles estão vindo também contra a gente, eles estão querendo destruir a nossa política e querendo destruir a nossa religião. Entendi. Ou seja, para o judaísmo ali, no caso saduceus, era interessante eles manter a legalidade com os romanos por interesse físico, material e capital, né? Exatamente. Eles tinham também, eles ganhavam também com isso, né? Exatamente. Essa era a proposta deles. Era uma proposta justamente mesquinha, né? Porque os saduceus em si, eles não tinham os livros como inspirados a continuação dos livros históricos e poéticos, né? Para eles vão dar crédito simplesmente à Torá. Então, só o Pentateuco para eles, certo? Sim. Escritos e proféticos, para eles não tem menor valor, certo? Até porque nos livros proféticos tem inserção de anjos, manifestação angelical, nós temos ali também as profecias acerca do Messias, que o Messias viria, tudo isso, né? Então, o Messias, ele proporia uma ressurreição. Então, os saduceus, eles não criam em anjos, não criam em ressurreição. Né? Para os saduceus, a vida é aqui e agora, certo? Então, aqui e agora, o que a gente fizer, a gente está dentro do conceito da Torá. Porque o que acontece? No conceito da Torá, o que Deus propunha para eles? Olha, a nação que se levantar contra você, você tem legalidade de destruí-la. Né? Então, esse era o conceito que o Senhor propôs lá atrás na Torá. Até porque nós estamos falando de um período em que precisava ser reestabelecido as terras de Sem. Né? Então, os cananitas tinham invadido, então é isso que o Senhor estava falando ali. Mas eles pegam esse conceito lá da Torá e eles querem aplicar depois que está tudo já estruturado. Então, eles querem desfazer dos escritos e dos profetas para que eles deem ideia a essa legalidade. Então, qualquer mortandade que eles fizessem, eles teriam legalidade de fazer, né? Eles teriam a legalidade de rei ao fazerem isso, né? Se eles estivessem dentro do conceito da lei de Moisés. Né? Então, eles estavam simplesmente se defendendo.
Só que Ou o seja, Senhor, pode falar. seria ouro por olho e dente por dente, aquela lei deles. Exatamente. Já estavam vivendo justamente dessa forma, né? Então, eles matam por se sentirem ofendidos, né? Então, eles destroem, e isso para eles não era pecado algum, isso para eles não era nada de errado. Por exemplo, a morte de Estevão, a morte de Jesus, para eles, tanto faz como tanto fez. Era apenas um revolucionário que se levantou e a gente simplesmente limpou o caminho, destruiu aí alguém que queria destruir o conceito religioso. Que para eles consideravam isso como os profanos, né? Exatamente. E é justamente dentro dessa tônica que o Saulo vai consentir na morte do Estevão, né? O Estevão era tido como um blasfemo, porque ele está dizendo, sim, olha, vocês mataram nossos pais, né? Ele está lançando literalmente em rosto ali. E ali eles ficam loucos com aquilo, né? Então eles se sentem ofendidos com aquilo, e aí é que eles vão apedrejar Estevão, matar Estevão como herege, né? Arrastam ele para dentro, para fora, né, do lugar e em pedra fica lá e exatamente, e apedrejam ele até a morte. E o Saulo ele vai consentir justamente que isso se ocorra, né? Não por maldade, mas por excesso de zelo, né? Então, por excesso de zelo, ele cometeu alguns extremos, né? Até que ele não tinha encontrado-se com Jesus. Então, Jesus olha para ele. Aquele zelo que ele tinha dentro do conceito daquilo que é errado, Jesus ele vai falar para o Ananias justamente isso. Esse é para mim um vaso escolhido, né? Ou seja, mesmo ele não conhecendo a verdade, ele age assim. Então ele se entrega em prol daquilo que ele acredita. Eu vou usar ele, só que no sentido certo. É a mesma coisa que o Senhor fez com o Davi, né? Ou seja, o Davi ele dava vida pelas ovelhas, né? Então o Senhor vai olhar para Davi e diz: não, é um desse que eu preciso para ser rei do meu povo. Ele precisa dar a vida pelo meu povo. Então, o conceito ali vai ser justamente o mesmo, né? O princípio ali vai ser o mesmo, ok? Então, sim. Este foi o momento da sua conversão, o mais solene da sua carreira. Cego por causa da luz ofuscante, os seus companheiros conduziram-no para a cidade, onde, absorto ou imerso em profundos pensamentos durante 3 dias, ele não comeu e nem bebeu, né? Ele fez uma mortificação carnal, né, que nós denominamos como jejum, né? Ou seja, ele fez uma mortificação carnal a partir daquela espiritualidade que ele agora ele manifestou naquele momento. Ananias, o discípulo que vivia em Damasco, foi informado através de uma visão da mudança que ocorrera na vida de Saulo e foi enviada para lhe devolver a vista e batizá-lo na igreja de Cristo. Paulo foi, talvez, para o Sinai da Arábia, provavelmente com o propósito de estudar e meditar na maravilhosa revelação que lhe fora feita, né? Então aqui ele vai sair de cena aqui por aproximadamente 14 anos, né, que nós vimos na aula anterior. Então ele não sai já pregando o evangelho, né? Ele se converteu na casa do Cornélio e ele vai sair, olha, Jesus, não, né? Ele não vai para a sinagoga nem nada, ele se resguarda, vamos assim dizer, né? Então ele precisa colocar em ordem agora todo o judaísmo com aquela experiência nova que ele está tendo. Nada se sabe dos locais por onde andou, dos pensamentos e ocupações em que se envolveu durante esse período de tempo, quando esteve lá, nem as circunstâncias da crise que deve ter modelado todo o curso da sua vida posterior. Paulo diz imediatamente: me dirigi à Arábia. O historiador passa por cima deste incidente, né? Então aqui nós vamos ter aqui no versículo 23 do capítulo 9, né? Versículo 23 do capítulo 9 vai dizer o seguinte: e havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam a porta da cidade na expectativa de assassiná-lo.
Porém, esses judeus aí eram da mesma linhagem dos fariseus. Eram os fariseus, né? Exatamente. Eram os fariseus que agora o Saulo, que perseguia os cristãos, ele agora vai ser perseguido porque ele vai ser tido aqui como traidor, né? Então, ali, em tese, aqueles homens que acompanharam o Saulo na viagem, né, eles ouviram a voz, né, que falava com Saulo, mas eles não viram quem era que falava com Saulo, né? Então eles ficaram ali meio que sem entender, né, naquela experiência diferente. Eles voltam do seu ponto de origem, enquanto o Saulo ele é deixado em Damasco, né, na casa do Ananias. Então eles voltam e dizem: olha, o Saulo que outrora estava com a gente, agora nós o perdemos. Né? O Saulo agora ele está na casa dos cristãos e agora o pessoal fica doido com ele, porque o melhor homem que nós tínhamos debandou agora para o lado deles. Então a gente precisa matá-lo, senão o próprio Saulo pode promover aí uma guerra contra nós, né? Então, agora, tendo em vista que o salvo-conduto dado a Saulo, né, foi entregue a Saulo, literalmente, né, e não aceito dos fariseus. Ou seja, ele estava com a carta em seu nome. Então, ele tinha o salvo-conduto para onde ele fosse. Até que se descobrissem que ele agora não estava mais em nome dos fariseus. Mas aí que tal? Mas os fariseus não contaram isso aos romanos? Deve ter contado. Contaram, posteriormente contaram. Mas enquanto isso, né, ele está tentando, né, ele vai se esvair dali, que ele está sabendo que o pessoal está procurando ele agora, ele vai se esvair, ele vai se ocultar em um certo lugar. Né? E a partir dali, ele passa a ser perseguido juntamente com os cristãos. Então, aonde ele for encontrado, ele agora está sendo perseguido. Então, por isso que nós vamos encontrar ele dentro do conceito de cristianismo, o mesmo Saulo que tinha a honra dos romanos, agora ele está sendo perseguido pelos romanos, né? Porque ele está sendo tido como um traidor do movimento, certo? Tem. Então, página 72, nós temos aí uma pausa misteriosa, um momento de suspense na história do apóstolo, uma calma que precede a tumultuosa tempestade que foi a sua ativa vida missionária. Tendo voltado depois de 3 anos a Damasco, ele começou a pregar o evangelho ousadamente em nome de Jesus. Mas logo foi obrigado a fugir dos judeus e refugiar-se em Jerusalém. Ali se demorou durante 3 semanas, mas foi novamente forçado a fugir da perseguição. Volta à sua Tarso natal, onde durante provavelmente cerca de 3 anos o perdemos de vista novamente. Ainda não chegou o tempo em que ele deveria iniciar o seu trabalho de pregação do evangelho aos gentios. Então, o Saulo aqui, ele está promovendo, nós podemos chamar de um estudo do cristianismo em conceito apologético, né? Ou seja, ele está colocando em ordem essas ideias e ele começa a propor a experiência que ele teve. Né? Ele não está pregando aqui com veemência ainda, até porque ele precisa de cartas na manga, né, contra o judaísmo, porque até então ele não tem todas as respostas acerca do judaísmo. Nesse período, o Senhor é quem vai ser o seu professor. Né? Nós até temos o costume de dizer o seguinte, que como Paulo ele vai se dirigir à igreja de Corinto, por exemplo, em se tratando ali do período da ceia, ele vai dizer o seguinte, ele fala, olha, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Né? Ou seja, ele não aprendeu com os apóstolos, ele não estudou com os apóstolos, ele não esteve junto com os apóstolos. Tudo aquilo que ele aprendeu, experiência espiritual que ele teve diretamente com Jesus. Né? Assim como os discípulos aprenderam com Jesus, o Saulo também aprendeu diretamente com Jesus. Né? Jesus ensinou justamente para ele aquilo que lhe seria necessário até que ele estivesse pronto para toda a boa obra que seria manifesta por intermédio dele. Com o tempo, a cidade de Antioquia, a capital da Síria, tornou-se o cenário de uma grande atividade cristã.
Aí o evangelho andou firmemente pelo próprio pé, por causa de Cristo, prosperou. Barnabé foi enviado de Jerusalém para Antioquia, a fim de aí superintender toda a obra. Viu que Tarso estava à sua procura. Saulo, respondendo prontamente ao chamado, foi-lhe dirigido e foi para Antioquia, que durante um ano inteiro se tornou o centro dos seus trabalhos. Tendo sido coroado de êxito, os discípulos foram aí chamados pela primeira vez de cristãos. Então, o conceito de cristãos nós vamos ter aqui posteriormente, depois de 14 anos já da morte de Cristo. Até então, não era cristianismo, não era chamado de cristãos, e sim de seita dos nazarenos, certo? O primeiro nome que vai se ter aqui é seita dos nazarenos, porque eles estão apregoando o evangelho de Jesus de Nazaré, certo? Claro que aí, dentro do conceito tradicional judaico, eles vão ter a denominação aí de Cristo, né? Então, aí, eles vão ser denominados posteriormente agora como cristãos, né? Porque os judeus, os apóstolos judeus, eles vão propor que Jesus, ele era o Messias, né? Então, aí nós vamos ter o Jesus sendo o Messias, nós vamos ter aí a conotação grega do hebraico Mashiach, né? Então, nós temos aí o Cristos, então passam a ser chamados de cristãos a partir de então. A igreja de Antioquia pôs-se, então, a enviar missionários aos gentios, Saulo e Barnabé, com João Marcos como auxiliar. Foram os escolhidos. E aqui é interessante, pastor, que dentro do nosso período atual, né, quem envia um obreiro para dirigir um trabalho é o pastor alfa, né? É o pastor líder, na verdade, né? É o pastor mor que envia o obreiro para fazer a obra, né? Na época da igreja primitiva, quem enviava era a igreja, né? A igreja, os irmãos é quem enviava, designava quem era que ia, né? Então, a tendência era que se enviasse o melhor obreiro, né? Ou seja, o que nós temos aqui de melhor? Nós temos aqui de melhor o pastor Fernando. Então, é o pastor Fernando que vai, né? Nossa, mas e aqui agora? Né? Já que o pastor Fernando vai para um outro estado, como é que vai ficar a igreja aqui agora? Não. Enquanto o pastor Fernando estava aqui sendo o nosso melhor obreiro, então outros aprenderam as pisadas do pastor Fernando. Então, eles darão continuidade à obra do pastor Fernando. Ou seja, a gente não envia o que a gente tem que não está usando. A gente envia aquilo que a gente tem de melhor, né? Porque lá ele vai difundir um trabalho de melhor. Então, às vezes, os nossos trabalhos aqui, isso em se tratando de igreja nacional brasileira, não são coroados de êxito justamente por isso, né? A gente quer mandar para uma obra que está começando o obreiro que está começando também, né? E aí a gente não tem êxito justamente por isso, porque começa a surtir problemas lá e o obreiro é inexperiente, como é que vai fazer, né? Então, era enviado o melhor obreiro. Para quê? Para que, como a obra ela está tomando corpo ainda, né? Então, o obreiro experiente ele vai dar continuidade, então, nessa obra para que ela tenha uma substância verdadeira. Nesse caso, Pedro estava em Jerusalém, continuava em Jerusalém. Por enquanto ainda estava, porque com a perseguição, quem foi disperso até então foram os discípulos dos discípulos, certo? Os discípulos ainda ficaram em Jerusalém, eles se conservaram em Jerusalém, né? Já que nós vamos ter ocorrido a morte de Tiago. Tiago já morreu, Tiago foi assassinado, né? Vai ser ali o primeiro dos apóstolos a morrer, vai ser o Tiago, com exceção do Judas, é claro, né? Então vai ser o primeiro dos apóstolos a morrer. E conforme Paulo ele começa a perseguir os cristãos, houve essa perseguição muito grande, né? Justamente no momento da morte do Estevão ali. Então, os discípulos dos discípulos, eles foram espalhados, certo? Para que a pregação do evangelho se manifestasse. E ficou como que base sustentável, em Jerusalém ficaram ali ainda os apóstolos.
Até que, posteriormente, eles começaram a se difundir, se espalhar pelo mundo todo. Então, por exemplo, Pedro era o presbítero, Pedro era o responsável ali em Jerusalém, no caso. Isso, perfeito. Ele era o responsável em Jerusalém. Isso. Mas então ele sabia o que estava acontecendo em Antioquia, ele sabia. Sabia. Ou não? Até porque, sabia. muito embora fosse grande o espaçamento, mas em tese era pequeno, porque todos sabiam o que era que ocorria em todos os lugares. Então está sendo perseguido, então a perseguição está erradicada em qualquer lugar. Então, aonde havia províncias de homens que não eram tão voltados para o conceito romano, então se tinha maior liberdade de pregação do evangelho. Aonde tinha aqueles pagalanche dos romanos, é que a perseguição era maior. Então, essa comunidade cristã que surgiu aqui, ser um ali na Pentecostes, aqueles que levou o evangelho até ali, difundiu o evangelho ali, pregou, e foi justamente quando Paulo, acontece tudo isso aí com Saulo, aí depois ele vai para Antioquia, ele se agrega à inscrição. Então, um braço do evangelho ali na Antioquia, na Síria, pode ter surgiu dessas pessoas que estiveram no dia de Pentecostes, na festa bem do como dia de também Pentecostes. A igreja romana, ela foi aberta a partir dali. A igreja de Roma foi aberta justamente por um dos cristãos que estavam no dia de Pentecostes. Então, aqueles que ali estavam, eles voltaram para a sua nacionalidade, certo? Então, eles deram ali o testemunho daquilo que ocorreu. Depois, quando se dá a perseguição lá por intermédio da morte de Estevão, então, muitos dos discípulos, eles não quiseram ficar ali em Jerusalém. Então, houve-se uma separação, que é justamente Atos 8:1. Então, deixa eu ler aqui para o senhor, o Atos 8:1, que vai dizer o seguinte: daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, houve ali uma proliferação geral que eles foram se estendendo, certo? Como já se tinha aquele momento da pregação lá do dia de Pentecostes, então aqui, esses cristãos que foram, começaram a agregar a pregação do dia de Pentecostes dos outros que estavam lá naquele dia. Então, vai surtir aqui uma obra de substância a partir dali. São obras que, posteriormente, nós vamos ter alguma problemática, dentro da instauração das igrejas, que nós vamos ver depois, mas, em primeira instância, eles vão agregar. Mas esses que são judeus, depois eles vão começar a dar problemas nessas comunidades, por entenderem o cristianismo de forma ainda errada. Eles vão ser... Justamente. Mesmo aqueles que tiveram no dia de Pentecostes, eles vão difundir depois algo errado ainda acerca do evangelho. Não os do dia de Pentecostes em si, porque eles vão dar um início, eles são a substância da igreja até então. Mas esses que são da perseguição de Atos 8. Então, eles saem de Jerusalém e vão para lá. Então, como eles estavam ali junto com os apóstolos, então, na cabeça deles, eles têm autoridade. Então, eles querem chegar nessas outras localidades como autoridade. E é esses que vão difundir uma problemática. Eles vão querer ser os líderes em cima dos outros. Entendi. Eles acham que por eles ter eles priorizar o evangelho primeiro do que os outros, então eles se acham no direito de eles difundir a sua autoridade e colocar quem eles querem. Seria isso? Exatamente. É mais ou menos assim. Contextualizando e temporalizando a coisa, seria o seguinte. Eu não conheci porque eu sou novo, mas digamos que eu tenha conhecido pastor Daniel Berg, certo? Então, o pastor Daniel Berg, ele veio, eu conheci ele, eu fiz algumas viagens missionárias com ele, trabalhei um pouquinho com ele ali, uns 2 anos, assim, por assim dizer, certo? E aí, o seu pai, ele difundiu essa igreja que está aí agora existente, certo?
Aí eu venho, chego lá na igreja que seu pai, ele instaurou, mas eu não chego para agregar. Eu falo, olha, eu vou tomar aqui a liderança da igreja porque eu aprendi aos pés de Daniel Berg. Então eu vou começar a impor conceitos lá porque eu me acho no direito, porque eu andei ali 2 anos com Daniel Berg. Então eu vou querer tomar uma posição que não é minha posição, entendeu? Ou seja, só porque eu andei com uma autoridade, uma patente maior, eu também já sou uma patente maior. Exatamente. É isso Exatamente. Então é justamente Entendi. essa rapaziada que vai trazer o problema. Esses são denominados a ala judaizante. Entendi. Certo? Entendi. Que vai dar um problema terrível depois nas igrejas. Isso, realmente, isso lá na frente vai dar confusão, até mesmo de conflito de quase sair na mão. Mas, né, conflito pesado. E aí teve que se espalhar, cada um teve para o seu lado para não generalizar uma coisa pior. E detalhe, eles vão dar trabalho até para o Paulo, porque o Paulo, nas igrejas, por exemplo, que Paulo vai fundamentar por diante, o Paulo vai enviar obreiros para lá, né? E aí, o que esses caras querem fazer? Esses caras, eles andaram com os apóstolos, eles andaram lá com Pedro, eles andaram lá com Tiago. Então, eles querem chegar depois e dizer que o Paulo nem apóstolo que o Paulo quer mandar o quê? Então é por isso que eles não aceitam, nunca aceitaram. Justamente, porque o Paulo não andou com os apóstolos. Paulo era além de ser um fariseu, ele era um perseguidor. E agora eles acham assim, se acham só porque se conheceu aí o evangelho, se acham no direito de tomar agora. Exatamente. Seria isso. Então seria o Paulo um cristão apócrifo, né? Um cristão que não é, não é canonizado dentro do ciclo apostólico. Mas Paulo enfrentou uma dificuldade muito grande. Sim, ele enfrentou dificuldade de fora e de dentro. Né? De dentro, exatamente. E aí, o que essa rapaziada ela vai fazer depois? Elas começam, eles voltam para Jerusalém para levar fofoca depois para os apóstolos. Né? Então, o próprio Pedro, posteriormente, sendo o presbítero lá de Jerusalém, o próprio Pedro ele vai tentar suprimir o ministério de Paulo. Aí precisa fazer aquela reunião de obreiros de Atos 15. Né? Então, o Paulo ele vai vir até lá, se encontrar com os apóstolos naquela reunião de obreiros, que Tiago vai presidir para que chegue a um denominador comum. Mas justamente por quê? Por causa desses caras. A problemática aqui está literalmente instaurada, entendeu? Não está diferente. E acontece muito isso aí. Confusões, conflito, fofoca, um fala, não aceita o que o outro prega, um não aceita a patente do outro. É mais ou menos o que a gente vive. O pessoal quer ser autoridade, entendeu? A todo custo, quer ganhar no grito, né? Então, assim, eles não têm uma base fundamentada, né? Por isso que o Senhor vai dar, posteriormente a Paulo, esse conceito de como devem ser as igrejas. Né? Então, vai fundamentar ali em sentido eclesiástico, como que deve ser a ordem nas igrejas. Então, ele vai fundamentar tudo direitinho dentro do conceito das cartas. Agora, você imagina Paulo se defendendo nessa reunião. Imagine o rabo de foi. Porque, logicamente, que mesmo Paulo falando ali, não, eu recebi do Senhor. O Senhor, Paulo contando o que aconteceu, tudo, ó, eu estive lá, e o Senhor... E aí, pastor, nós vamos ter o seguinte, um cara que é bastante neutro, que vai ser justamente o presidente daquela reunião, que vai ser justamente o Tiago, né? Que o Tiago não fazia parte dos 12, certo? O Tiago, ele era irmão de Jesus, mas ele não fazia parte dos 12, né? Então nós vamos ter lá, dentro do ciclo apostólico, nós temos o Tiago maior e o Tiago menor, certo? O Tiago maior e o Tiago menor não é o Tiago irmão de Jesus ainda, porque o irmão de Jesus, ele não acreditava no ministério de Jesus, nem ele e nem o Judas, irmão de Jesus.
Nenhum dos dois acreditavam. Que também o Judas, irmão de Jesus, não é o Judas Tadeu e nem o Judas Iscariotes. Sim, certo? sim. Aí o que acontece? Depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus aparece ao Tiago. Então o Tiago, a partir do Jesus ressuscitado, ele vai dar crédito ao testemunho do Messias, certo? Aí ele vai crer. Então, a partir da sua essência de vida, é que o Tiago vai agora manifestar esse litígio ali da igreja. Ou seja, ele não vai atuar em favor de Paulo e também ele não vai atuar em favor de Pedro. Mas ele vai entender o conceito de Paulo e ele vai entender o conceito de Pedro. Então, ninguém melhor do que o Tiago para arbitrar ali aquele momento. Certo, mas Tiago não tinha patente de apóstolo. Posteriormente, ele foi denominado como um dos apóstolos, mas ele não era parte dos 12. Ele não fazia parte entre os 12. Ele não fazia parte dos 12. Mas, assim, Pedro o considera pelo testemunho dele de conhecer a Cristo, pelo Espírito. Exatamente, depois, tanto ele quanto o Judas, né? Entendi. Entendi. Então, o Tiago era melhor do que ninguém para presidir aquele momento ali, né? Tiago era totalmente neutro. Por ser irmão, ainda mais por ser o próprio irmão de Jesus, ele logicamente, mesmo em Jesus em vida, ele não creu no testemunho de Cristo, né? Ele achou que Cristo não seria o Filho de Deus, assim. Na verdade, o Tiago... Isso vai acontecer experiência. Na cabeça do Tiago, né? Não só na cabeça do Tiago, mas de Judas e de José e de Simão, seus irmãos, Jesus estava doido, né? Porque o ministério de Jesus vai começar justamente em consequência à morte do José. Ou seja, o José morreu, certo? Então, quem assumia a paternidade da casa era o irmão mais velho. Então, o irmão mais velho ele tinha que tomar conta dos seus irmãos como se ele fosse o pai dos irmãos. O primogênito. Isso. Então, quem herdava tudo não era uma separação de bens como nós temos aqui. Olha, meu pai morreu, nós vamos dividir aqui. Eu tenho 3 irmãos, nós vamos dividir entre os 3, cada um com a sua parte. Não. O mais velho herdava tudo e tomava conta dos demais como se fossem filhos. Certo? Então, ele administrava lá. Exatamente. Então, veja só o que acontece. O José morreu, e Jesus agora, que era para assumir a paternidade, Jesus vem com esse negócio agora de filho de Deus. Ou seja, Jesus não vai mais ficar em casa. Jesus surtou. Eles não aceitaram isso. Para eles agora Jesus está doido. Então nós vamos encontrar até momentos em que eles vão buscar Jesus porque eles acham que Jesus está doido. E aí o pessoal diz, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, vieram te buscar. E Jesus vai dizer, não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a obra de meu pai, né? Ou seja, a obra do meu pai que está no céu. Então, na cabeça dos próprios irmãos, Jesus estava doido. Então, eles não acreditaram em momento algum no ministério de Jesus. Porque Jesus nasceu com a gente, brincou com a gente, e Jesus vem com essa história agora de filho de Deus, Jesus está doido. Agora, vamos analisar. Você viu a história de José do Egito? Não tem o mesmo parecer, porque o sonhador, o que os irmãos diziam para ele, esse sonhador aí, esse louco, só vive com esses sonhos aí dele aí, e não aceitaram o próprio irmão ao ponto de vender ele para os ismaelitas. Os ismaelitas, isso. E a história tem uma semelhança. A tipologia, assim, né? A tipologia de que eles não também, mesma coisa, não aceitaram o ministério de Jesus. Então, e Jesus vai dizer que os inimigos de um homem são os da sua própria casa. Né? Lembra que Jesus disse isso? Então, Jesus estava falando ali literalmente aquilo que estava acontecendo. Né? Por quê? Porque eles não estavam entendendo o que era a obra de Deus. Justamente porque o José morreu, Jesus era para assumir a casa, né? Então vamos entender aqui a luz do momento. O José ele é carpinteiro,
Jesus ajudava o José na carpintaria, certo? Então, essa era a forma de sustentabilidade da família, certo? Sim. Então, o José morreu. Quem que era para assumir a carpintaria? Jesus. Só que Jesus agora começou com esse negócio de filho de Deus. Jesus nem em casa ficava. Porque o intuito dele não era dessa terra, não é as questões materiais dessa terra. Exatamente. Era o reino. Então agora, na cabeça dele, Jesus está doido. Jesus não podia ficar preso nas questões físicas dessa vida. Exatamente. Fez 30 anos, começou o ministério dele, acabou. Abandonou a carpintaria. Abandonou. Então os irmãos falaram, Jesus está doido. Não tem um momento que eles chegam lá e eles vão procurar Jesus e falam, olha, nós viemos buscar Jesus, que Jesus enlouqueceu. Foi isso mesmo. Eu lembro dessa passagem. Então, é justamente por causa disso. Entendeu? Então, o Tiago, ele nunca creu no testemunho de Jesus. Jesus está doido com esse negócio de filho de Deus aí, certo? Até que ele tenha a prova literal de que Jesus ele é o filho de Deus. Então, quando Jesus ressuscita, o que ele faz? Ele aparece a Pedro e ele aparece a Tiago. Aí o Tiago se converte. Então, o Tiago se convertendo agora, o Tiago ele vai viver a sua vida veementemente no Evangelho. Ele vai se entregar em unhas e dentes agora no Evangelho. Ele é um dos mais crentes do Evangelho. Tanto que o nome dele vai ser denominado como Tiago o Justo. Né? Porque Tiago ele passa o tempo inteiro agora de joelhos. Sempre Tiago está orando. Então Tiago ele era o melhor para presidir aquele concílio ali. Que não tomaria partido particular de ninguém. Então quer dizer, Tiago, se você for pôr na ponta do lápis, Tiago estava junto com Jesus ali, nasceu, cresceu junto, viveu junto, comia junto. Logicamente que Jesus ficou um bom tempo longe, porque Jesus andava muito, né? E praticamente Jesus ficava muito fora de casa também, não vinha para casa. Acho que chegava a certos momentos, que Cristo não chegava a frequentar muito mais a sua própria casa. Sim. Por causa dos lugares que... Sim, o seu ministério começou, então a casa terrena dele, para ele já não tinha mais sentido, entendeu? Então ele vai estar na obra constantemente. E isso, para os seus irmãos, soou como loucura. Entendi, abandonou a gente. Ficou doido. Quando chega o momento dele assumir o negócio, ele desaparece. É interessante a história, mas é bonita a história e mesmo integrante, né? Muito integrante a história. E agora você começa a entender alguns conceitos daquilo que ocorreu, né? Quando você pega a história na suma, aquilo que está ainda que sombreado, fala, mas por que será que agiu assim? Por que foi dessa forma? É porque a história tem todo um contexto, né? Tem todo um desenrolar. E nesse desenrolar é que você passa a entender os pormenores de tudo que ocorreu, que nada foi por acaso. Né? Exatamente. Então, ali o Tiago, ele... A história nunca se entende de frente para trás, de trás até e conclui ela até como ela começa, né? E vai até o final. Exatamente. Mas você, para entender o final, você precisa entender o começo, meio e fim. Compreender o meio. Senão você não... Se você pular para o meio e já pular para o fim, você não... Mas como é que chegou a essa conclusão aqui? Eu não sei. Porque você não leu o começo. Exatamente. Entendeu o começo. Então as coisas elas ficam sem nexo, né? Sim. Então se você você vai julgar uma pessoa a partir daquilo que você está vendo dela agora, você está julgando ela de forma errada, porque todas as pessoas elas têm as suas razões, né? Então nós vamos ver, por exemplo, a gente pega um ladrão hoje. Por que uma pessoa ela chegou a ser ladrão? Então ela não nasceu ladrão. Alguma circunstância na vida dela conduziu ela para isso. Às vezes foi uma necessidade, às vezes foi uma influência, mas algo aconteceu para que hoje ela tivesse assim. Então, a partir daí, você vai ter um remédio para aquilo que ele está vivendo hoje. Olha, então, mediante a isso, se ele tiver uma oportunidade hoje, ele pode se redimir. Então, você vê só, tem pessoas que eles eram ladrões antigamente, certo?
E nem por causa do cristianismo, mesmo que eles não se tornassem cristãos, mas hoje eles pararam de roubar, eles não são mais ladrões, eles trabalham, né? Ou seja, ocorreu alguma coisa na vida dele, né? Talvez uma falta de oportunidade ou circunstância o conduziu aquilo, e no amanhã, ele tendo uma oportunidade, ele muda de vida, né? Então, não é meramente o cristianismo que é a única razão de converter um malfeitor, certo? Claro que o cristianismo ele faz isso, porque ele vai dar aquilo que está faltando no homem, né? Mas cada homem ele tem o seu conceito de vida, o seu contexto de vida, o que aconteceu para que ele chegasse a isso, né? Existe uma circunstância na vida de todos nós, e na Bíblia de igual forma, né? Aqui as coisas não vão acontecendo de forma puramente espiritual, né? Então aqui existe uma história humana, são pessoas humanas que tinham cotidianos naturais como nós temos, né? E que viviam também uma espiritualidade, né? Não é simplesmente, olha, o Senhor foi lá e escolheu Paulo e porque Jesus achou o Paulo bonito. Então o Paulo agora vai ser o apóstolo, o melhor dos apóstolos, vai escrever metade do Novo Testamento aí, né? Então não tem sentido, certo? Mas existe todo um contexto para o Paulo chegar a ser o Paulo que ele era. Exatamente. Certo? É igual o que você me explicou do Tiago. Tiago é interessante a história de Tiago, porque e ele era a pessoa, como você falou, está escrito, ele era uma pessoa mais apropriada para presidir aquele conselho, aquela reunião ali. Não tinha quem, na altura dele, que presidisse aquilo, né? Exatamente. Reunião. Porque o que queria fazer? Ele tinha a parte petrina, ele tinha a parte de Pedro, né, que era ser um judeu, ter vivido com Jesus, e ele tinha a parte paulina, que era ter se convertido depois da morte e o aparecimento de Jesus. Então ele era um ponto de ligação entre os dois. Porque a semelhança da conversão de Tiago e Paulo é a mesma. Exatamente. E a semelhança da vivência dele com Jesus e Pedro é a mesma. Então ele tem um ponto de contato com os dois. Os dois. Interessante. Então ele sabe entender tanto um lado quanto o outro. Então preside bem aquele concílio. Entendi. Se eu tivesse numa reunião daquela, ia ser um barato. Rapaz, ali o chicote literalmente estralou, hein? Instalou? Porque nem todos ali realmente não aceitaram mesmo. Tinham sua decisão de não aceitar Paulo como apóstolo de Cristo de maneira nenhuma, né? Mas foi Tiago entrar também mas Tiago entrou em defesa de Paulo ali no caso. Exatamente, ele entrou em defesa de Paulo e não em detrimento de Pedro, né? Ele diz, olha, eu estou do lado dos dois. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer um equilíbrio entre um e outro, né? Então ele vai trazer o equilíbrio entre o denominado apóstolo dos judeus e o apóstolo dos gentios, ou seja, a legalidade. E aí o Pedro ele vai entender por quê? Porque Jesus já tinha levado ele lá na casa de Cornélio. Então ele vai dizer, não, realmente Jesus tem obra com os gentios, né? E então a gente precisa chegar a um consenso comum aqui. E é justamente o resultado que nós vamos ter daquele concílio, que foi extremamente perfeito, foi extremamente de sucesso naquele momento presente. Dali o evangelho chegou até nós. Exatamente. Né? E de forma legal, né? Porque era para ter chegado em nós de forma contrabandeada, né? Ou seja, o evangelho dos gentios seria um evangelho de contrabando, né? Não seria um evangelho legítimo. Mas ali, nesse concílio, trouxe a legitimidade do evangelho dos gentios, ou seja, nós não vivemos um evangelho de contrabando. Porque na cabeça dos apóstolos, o evangelho de Cristo era para ficar em Jerusalém e não sair dali. A meta só era ali, com judeus. E só com judeus. Então, se chegasse aos gentios, os gentios eles tinham que se tornar judeus. Exatamente. É com aquilo que você tinha falado aquela vez. Exatamente. Senão, na cabeça deles era um contrabando. Tinha que ser circuncidado, tinha que fazer todo o processo lá. Toda aquela problemática, exatamente. E tudo se difundiu por causa desses caras que foi lá contar para Pedro.
Mas isso aí ia trazer problema, porque os gentios não tinham esse costume. Eles não iam se aprimorar, mesmo se aquele quisesse converter mesmo, beleza. Mas tinha pessoas ali que ele falou, mas espera aí, eu tenho que fazer isso aí, mas eu não tenho... muitos entendiam esse sistema. Não, eles não entendiam, porque eles eram gentios, então para eles, se os judeus estão falando isso, eles estão certos. Vamos fazer. Exatamente, eles estavam prontos a fazer. Só que aí o Paulo ele vai dizer o seguinte, a questão não é vocês fazer ou não fazer. A questão é que vocês estão invertendo o sentido pelo qual Jesus veio. Ou seja, vocês a circuncisão exatamente. Não é? Vocês estão desmistificando o cristianismo por causa do judaísmo. Ou seja, o judaísmo ele é místico e o cristianismo não tem sentido. Certo? Ou seja, não teria legalidade o cristianismo. Então, o cristianismo só ia ter legalidade se o judaísmo estivesse intrínseco nele. E aí o Paulo vai dizer, não, mas isso não tem o menor sentido. Nós não somos hoje cristãos para sermos judeus. Pelo contrário, nós somos cristãos para sermos livres. Assim como o judeu, também ele não está no cristianismo para ser judeu. Ele está para ser livre. Nisso não há judeu e não há grego. Exatamente, ele fala isso aí. Você entende? Então, a ideia dele é justamente essa. Não o da circuncisão e nem o da incircuncisão. Né? Então, ele vai trazer uma legalidade, uma legitimidade de igualdade. Né? Só que, enquanto isso, esse pessoal está dando trabalho. Eles vão dar trabalho, eles vão criar trabalho. Porque eles não aceitam, mesmo assim eles não aceitam. Eles acham que todos os gentios têm que se converter ao judaísmo, ser como judeu, para agregar-se ao cristianismo. E outra, tem ordem de chegada, né? Vocês também, chegaram agora, vocês estão sendo judeu agora. Eu já sou judeu desde o nascimento, então eu sou seu líder. Ixi, que confusão. Rapaz, o que esses homens enfrentaram? Pois é. E o pior é que aonde a gente tem homem tem problema. Tem problema. Porque os homens querem entender as coisas da sua própria cabeça. Exatamente. Eles não querem entender dentro do conceito divino. Eles querem que a Bíblia seja aplicada àquilo que eles querem passar. E aí nós temos toda uma problemática até o dia de hoje. Exatamente. Exatamente. Mas é interessante porque a gente vê esse episódio aqui, Kleber, e começa a trazer para os nossos dias hoje, o nosso século. É o mesmo episódio. É a mesma circunstância, as mesmas dificuldades que enfrentamos no ministério, que eu vi desde moço. Eu sou novo, mas bem antes, meus 17 anos de idade, eu via isso nas reuniões, irmãos, eu via isso. Eu, novinho ainda, eu ficava lá no cantinho, quietinho lá, só escutando, não falava nada. Mas você não é bobo, você está ali, você está percebendo o que é dialogado, um dialoga, não concordo com isso, aí você percebe que não é uma união de todos, sempre vai ter aquele que não vai concordar com as decisões que são tomadas. Talvez ali na hora ele concorde, mas depois ele age de são outros, né? Os tempos são outros, mas as circunstâncias permanecem as mesmas. A mesma coisa, né? É o ego, é a vaidade. Então, o cara não quer ser subalterno a ninguém. Ele tem que ser o líder. Se ele não for o líder, ele não fica. Se eu não for o dono da brincadeira, eu levo minha bola embora e ninguém brinca, né? Então, é mais ou menos assim. Isso é coisa de homem, é coisa de menino, né? Que continua acontecendo. Enquanto a gente tiver seres humanos, nós vamos ter essa problemática. O que nós precisamos é estar prontos para tratar com esse pessoal, né? Tratar dentro dessa problemática, né? Não deixar que essa problemática venha fazer bagunça no nosso meio, né? Mas que vai ocorrer, vai ocorrer. Exatamente. E aquilo que o senhor viu acontecendo com o seu pai, o senhor vai ver acontecendo com você também. Isso. Com certeza. Não vai ter como. Porque assim como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu com Moisés, todos eles tiveram resistência, né?
Porque, que nem o próprio Moisés, né? Vê só o caso do Moisés. O Moisés, ele era o mais novo, certo? Então, de Moisés para Arão, nós temos 3 anos de diferença. De Arão para Miriam, mais 3 anos, certo? Então, quando Moisés nasceu, Miriam tinha 6 anos. E o Arão tinha 3, certo? Depois o Senhor vai chamar o Moisés para liderar o seu povo. Beleza. Aí o Arão e a Miriam vão compor também o ministério. Aí o ministério está correndo, e Arão e Miriam, eles começam a conversar e falam, peraí, Moisés está pensando que ele é quem? Ele é nosso irmão, ele é mais novo que a gente, e a gente tem que respeitar ele? Ele que tem que respeitar a gente. Então eles começam a indagar a autoridade do Moisés por causa da idade. Né? Então, ali eles já começam a arquitetar contra Moisés, então eles precisam de um bode expiatório. O bode expiatório que eles vão pegar é justamente a mulher de Moisés, né? Que era Cuxita, que era da geração de Canaã. Fala, rapaz, você quer liderar a gente tendo uma mulher cananeia? Né? Isso. Mas a mulher não tinha nada a ver na história, porque, exatamente. muito embora ela fosse cananeia, mas ela tinha se convertido ao Deus de Moisés. Ela não era problema algum. Só Deus não puniu ela pela sua descendência. Deus ele respeita por ela. Exatamente. Tem o mesmo respeito ao Deus de Israel, ao Deus hebreus. Mas a mulher de Moisés não tinha nada a ver com a história. Só que eles acharam a ocasião aí, falaram, não, a gente achou aqui um bode expiatório, nós vamos usar isso. Mas a questão era a vaidade. A Miriam, por ser mais velha, e o Arão, por ser mais velho, falaram, peraí, nós temos que ficar recebendo ordem do Moisés? Aí Deus foi lá e defendeu Moisés, deu um cutucão deles. Acontece a mesma coisa hoje, pastor. Ou seja, acontece uma coisa, é verdade. O cara nasceu primeiro, ele acha que ele tem que ser o líder e quem é mais novo que ele tem que ser o servo. Ele pensa isso, não adianta. E se ele chegou mais tempo no ministério, piorou. Aonde está? Olha a frase que aconteceu comigo. Aonde está o pastor, na época, de colocar uma criança na frente da obra? Essa foi a frase. Agora você imagina, tudo isso que nós estamos conversando aqui acerca da interpretação, aconteceu um episódio como ele. Mesma coisa. A pergunta veio: aonde está o pastor com a cabeça de colocar uma criança na direção da igreja? E essa criança era eu. Uhum. Você entendeu? Eu vou te falar uma coisa. Eu sei literalmente o que é isso. Né? Literalmente. Certo? Então, essa situação ela vai ocorrer sempre nas nossas vidas. Sempre, não é? Verdade. Então, a nossa idade, ela vai ter aí um peso, né? Mas, assim como o Paulo, posteriormente, ele vai falar para o Timóteo, né? Para o Timóteo não se preocupar se alguém menosprezasse a pouca idade dele, né? Mas, no comportamento, ele deveria mostrar que ele era digno de honra, né? Não pela idade, mas pelo comportamento, né? Ou seja, não importa quantos anos eu tenho. O que importa é aquilo que eu estou fazendo que quem tem 80 anos não faz. Se nós fôssemos analisar, Paulo, se ele quisesse, ele podia, ele mesmo. Você vê que ele ficou 14, nós vimos que ele ficou 14 anos, não ficou 14 anos fora? Isso. Pelo seu conhecimento dentro da Torá, pelo seu conhecimento, uma estrutura que ele tinha desde pequeno, tinha um homem de um grande conhecimento, um grande equilíbrio, uma bagagem muito grande dentro do conceito religioso da Torá, do judaísmo. Ele podia, dali em diante, falar, eu já tive experiência com Jesus, como você falou, e eu já posso sair pregando. Mas ele não fez isso. Ele se afastou, ele sumiu do mapa. Né? Ele sumiu do mapa. Então, mesmo assim, as pessoas queriam atirar pedra nele, porque é muito fácil nós vemos a pedra ser atirada, uma pessoa que já converte hoje e amanhã já quer tomar frente, e ele não fez isso. Ele demorou um tempo para depois ele conhecer,
conheceu os irmãos, a igreja, ele foi ali colocando, agregando o judaísmo junto com o cristianismo, né, e feita essa fusão, essa interpretação dada pelo próprio Cristo a ele. Ninguém chegou para ele e ensinou, foi o próprio Jesus que o ensinou. E mesmo assim, rapaz, eu vejo que, mesmo com esses 14 anos que ele passou longe, e ele volta depois e ainda o povo continua trazendo pedras sobre ele, pô, não aceitamos ele. Sim. Não aceitamos, porque... E você vê só que o Paulo, ele é um cara tão ético, certo? Que ele não foi para o lugar onde estavam os apóstolos. Sim. O evangelho que ele pregou foi em lugar onde não tinha evangelho. Olha só a ética dele. Ele fala, eu não vou chover no molhado, lá já está molhando. Não tem por que eu ir lá jogar água lá. Eu vou jogar água onde está seco, certo? Só que aí o que acontece? As obras de Paulo, elas cresciam. Aí os outros que estão molhando lá falam, não, ali está molhando mais. Eu vou jogar minha água lá onde está molhando. Você está entendendo? Ou seja, o sujeito que é ético, ele vai ser perseguido pelo antiético. Eu sei, eu entendi. Porque aí, além desses querendo molhar lá, eles iam lá para pescar algo e chegavam até os apóstolos e entregavam. Falavam, ele está fazendo isso aqui lá, está crescendo lá. É como se aconteceu com Jesus e João. Lembra de João Batista? Exatamente. É a mesma coisa. Você lembra aquela situação que chega... Jesus não estava pregando no mesmo lugar que o João Batista. O João Batista está lá cumprindo o ministério dele e Jesus foi molhar onde estava seco. Exatamente. Aí os caras vão lá e falam, olha assim, ó mestre, Jesus, ele está pregando lá e ele está batizando mais gente do que a gente. E o João Batista fala, mas qual o problema que tem isso? Olha, é complicado, né? Ele está batizando mais do que a gente começou primeiro. Aquele que não é contra nem é por nós. Aquele que não tá, se ele está falando do meu evangelho, deixa ele pregar, que os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando. Melhor, não tem problema. Exatamente. Que ele cresça e eu diminua. É o antiético que vai perseguir o cara que é ético. Mas isso acontece, mano, até os dias de hoje. Não é o ético que vai perseguir o antiético. É o antiético que persegue o ético. Exatamente. Porque o ético, ele tem todo um cuidado, fala, não vou fazer assim, não vou fazer assim. E ele vai fazendo, e por ele ter esse zelo já comportamental, Deus faz com que a obra que ele faça cresça. Só que aí o antiético, como ele está de olho no do outro, o dele não cresce. Aí ele começa a olhar para o outro que está crescendo e o dele não. Sabe por que eu vejo isso aí, Monteiro? Porque o coração de Paulo, ele estava quebrantado em Cristo. Se ele não tivesse sido quebrantado, ele, com a sua experiência dentro da Torá, ele falou assim, agora eu tenho capacidade, né, eu sou mais capacitado, então eu vou abrir o meu próprio ministério, eu vou criar meu próprio ministério aqui. Não, mas o intuito dele não foi esse. Ele falou, bom, não adianta eu ir para Jerusalém. Jerusalém já tem quem pregue lá. Eu tenho que ir para um lugar, cavar para tirar água da onde não tem água. Então eu preciso... Não é o correto? Ele fez o que era correto. Só isso. E isso criou um ciúme, criou dificuldade, criou um ciúme tão grande nos outros que entregaram ele, e foi preciso que, para acabar com essa confusão, chamasse ele até essa reunião. Exatamente. Paulo. Aí você olha para o Paulo, fala, peraí, o Paulo, tudo bem, o Paulo, ele é o Paulo, né? Ele era o grande Saulo, tudo bem. Mas ele andou com os apóstolos? Não. Como ele está lá fundamentando e quer dirigir a obra lá? Não, eu andei com os apóstolos, então quem tem que dirigir lá sou eu. Ou seja, o mérito para pregar o evangelho tinha que andar com Jesus, tinha que viver com Jesus lá. Senão não tinha mérito para pregar o evangelho, para falar do amor dele. Exatamente. Aí lembra aquela passagem que Jesus fala, não seja incrédulo para Tomé. Para Tomé, mas seja crente, bem-aventurado, Tomé, aqueles que não me viram. Você me viu e ainda só por isso duvida. Você está crendo. Só por isso você está crendo, porque você está me vendo agora. É o mesmo conceito aqui. Só podia se pregar aqueles que viram Jesus, que estiveram com Jesus,
E para eles, Paulo não teve nenhuma comunhão com Cristo fisicamente, e eles achavam assim. E nem tão pouco com os apóstolos. Exatamente, nem tão pouco os apóstolos. Ou seja, eu sou discípulo de Pedro, certo? Eu sou discípulo de Pedro, eu posso até nem ter conhecido Jesus, mas eu sou discípulo de Pedro, então eu já tenho um vínculo. O Paulo não foi discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, ele era perseguidor nessa época, não andou com nenhum dos apóstolos, então o Paulo, ele está abaixo de mim, porque eu pelo menos andei com Pedro. Agora você imagina Jesus olhando essa reunião de longe, só de Jesus observando a reunião. Pois é. Olha lá, meu pai, eles brigando com Paulo por causa de mim, porque ele pregou o evangelho lá e eles não querem. Olha lá, a situação lá na reunião. Mas isso acontecia até quando Jesus estava aqui. Exatamente. Os caras estão lá expulsando o demônio lá, exatamente. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, tem uma rapaziada aí expulsando o demônio e eles nem andam com a gente. Quer que a gente ora e desça fogo do céu sobre esses caras? Não, rapaz, vocês estão fazendo o quê? Deixa os caras pregar lá, meu. Quem não é contra nós é por nós. É por nós, Exatamente. Deixa os caras fazendo. Mas, Senhor, eles nem andam com a gente. Eles querem ter autoridade, sendo que eles nem andam com a gente. Olha só a cabeça dos caras, mano. A cabeça dele a cabeça humana é complicada. É complicado, é verdade, mano. É o ego, né? Tá dentro do ser humano. Esse ego dentro do ser humano, ele não deixa. Ele acha que ele que é o macho alfa, ele que domina tudo e ele não deixa o outro entrar de maneira nenhuma. Falando, aqui você não vai entrar, não. Aqui é eu que domino e pronto, acabou. E você não tem direito, é eu que tenho. E fica nesse negócio, um tem direito, o outro não tem, e fica nesse negócio, direito não tem. Um tem direito, o outro não tem. Fica essa briga. Quem que manda em quem? Exatamente. É por isso que essas rachaduras em vários ministérios por aí, por causa disso. Você sabe o que acontece, pastor? No meu ver, é muita gente que não passa por um seminário teológico. Né? Então, o que acontece? Hoje, não estou menosprezando o trabalho de ninguém, né? Mas é um seminário que, às vezes, o cara vai lá, ele compra lá o livro, ele estuda em casa e depois ele faz uma prova e recebe o diploma, né? Ou seja, ele não entrou numa academia teológica, ele não estuda, ele não reflete ali os pormenores, e aí ele é formado, só que deformado, né? Ou seja, ele tem uma deformidade, ele tem um diploma, mas ele não tem substância bíblica. Substância bíblica não é conhecer versículo. Substância bíblica é entender o texto dentro do contexto. Isso é substância bíblica. Né? Isso é verdade. Então, hoje nós temos muitos líderes que são formados dessa forma. Né? Alguns, né, que eu chamo isso particularmente de venda de documento. Né? Por quê? Porque a pessoa ela não entra numa academia, ela não estuda, ela não discute, ela não reflete, e simplesmente ela faz ali uma prova e pum, tá lá o diploma na mão dele. Aí ele vai dizer que ele é formado nisso, formado naquilo, mas na verdade a ratificação textual é exatamente aquilo que ele está incorrendo. Os mesmos erros tendo na Bíblia é o que ele está tendo. Você fala, puxa vida, mas o cara não estudou? Aí você vê a deformidade dele, da formação dele. Ou seja, ele é formado, porém deformado. Exatamente. Então esse é um problema muito grande que a gente tem hoje. Por isso, ele não entende o contexto, né? Ele não compreende, ele só lê, ele lê e não tem como discutir. Por isso que existe o fórum de discussão. O fórum de discussão, justamente, como existia antigamente, eles se reuniam, né? E debatiam as suas ideias. Isso aprende. Exatamente. Isso que nós estamos fazendo, que você aprende, abre a tua mente, você consegue enxergar de uma maneira totalmente diferente. Agora, você pegar um livro e ler e achar que não ter essa discussão, esse comentário, esse aprendizado, você não se desenvolve. E aí começa a nascer, como você falou, a deficiência. Começa a ter uma deficiência e você não cresce. Você
É por isso que existe esses problemas. A deficiência é muito grande, uma deficiência. Antigamente tinha, Pessoas... aqui no Brasil, por exemplo, tinha a graduação de curso livre, né? Ou seja, o camarada ele era bacharel livre em teologia. Bacharel livre em teologia, ele vai ter cunho meramente eclesiástico, certo? Ele é bacharel Sim. para a igreja, mas ele não tem um curso superior. Então tinha uma lei que possibilitava a pessoa que tem um curso livre convalidar o diploma e obter um certificado de curso superior, certo? No governo Dilma, muito embora não sou adepto do governo Dilma, mas essa foi uma das coisas boas que ela fez, né? Então, o que ela fez? Ela sancionou uma lei que acabou com isso. Foi bom por quê? Porque tinha muita gente que, na verdade, ele ia, comprava um diploma e depois ele ia e convalidava como se ele tivesse um curso superior, literalmente. Né? E essa classe, ela vai ter uma denominação de apedeuta. Né? Ou seja, o que é um apedeuta? O apedeuta é aquele que não frequenta uma academia, né? Mas ele quer ter um diploma, ele quer comprar um diploma. Então, aí nós temos esse sentido do apedeuta. Né? Então, a Dilma, ao sancionar essa lei na época que era presidente, ela acabou com essa farra. Então, o camarada que tinha curso livre, né, ele não pode mais convalidar esse diploma em um sentido literal hoje. Né? Ele não pode convalidá-lo para ter um diploma de ensino superior. Ele tem que literalmente estudar para que ele obtenha um curso superior. Claro que aí existe uma outra problemática, que são aqueles que compram também diplomas pelo MEC, que vai ser uma outra problemática, né? Mas, infelizmente, nós temos essa defasagem ministerial, né? Nós temos no ministério muitos homens que acabam agindo dessa forma, né? Que compram documentos e não têm sequer uma vivência com as escrituras em si. Pensa que as escrituras é simplesmente eu pegar um versículo e pregar aquele versículo, né? É um texto fora do contexto e eu falo o que eu quiser, né? Infelizmente, nós vivemos hoje essa defasagem, que é um problema muito grande. Né? Então, só para nós fecharmos aqui, pastor, esse ponto, essa tarja aí cinza, tá? 3 cidades mencionadas fazem parte da Antioquia da Psídia, onde Paulo pronunciou o seu primeiro sermão. Passaram também por Icônio, Listra e Derbe, voltaram depois pelo mesmo caminho, a fim de visitarem e encorajarem os conversos e ordenarem anciões, ou presbíteros, em cada cidade, para que se velassem pelas igrejas que se tinha firmado, ou formado. De Perge foram diretamente para Antioquia, de onde tinham partido, depois de aí permanecer durante muito tempo, provavelmente até 50 ou 51 depois de Cristo, ou da era cristã, surgiu uma grande controvérsia na igreja por causa da relação dos gentios com a lei mosaica, né, que é justamente o que nós estávamos tratando há pouco. Com o propósito de resolver essa questão, Paulo e Barnabé foram enviados como delegados a fim de consultarem a igreja em Jerusalém. O concílio, ou o sínodo, que aí se reuniu em Atos 15, decidiu contra a ala judaizante. E os delegados, acompanhados por Judas e Silas, voltaram a Antioquia, levando consigo o decreto do concílio. Amém até aqui, pastor? Amém. Então tiveram um acordo no concílio e Paulo retorna ao mesmo lugar de onde ele veio, né? Ou seja, nós temos legalidade para fazer a obra. O evangelho dos gentios não é um evangelho pseudo, não é um evangelho de contrabando, mas é um evangelho de legalidade. Ou seja, existe a mesma legalidade entre o evangelho do judeu e o evangelho do cristão. Então, ou seja, esse concílio, então, ele quebrou aquilo que nós estávamos comentando. Essa opressão que tinha, que só podia o judeu pregar
ou um grego tinha que se converter ao judaísmo para ser um judeu cristão, Exatamente. né? Perfeito. É isso aí. Ok, até aí, meu pastor. Amém, tá ótimo. Ótimo, então. Foi bom a aula. A aula foi Olha, bom. então, Eu hoje acho nós vamos. que não teve chicletinho hoje não, né? Hoje não.